Então, pronto. Já estamos gravando. Boa noite a todos, né? Nós estamos aqui reunidos para mais esse encontro, para nós estudarmos um pouco sobre a vida e obra do Francisco Barreto. E hoje já nós temos a participação aqui de um colega novo, também uma testemunha, assim, de muitas experiências que ele teve a oportunidade de viver com o Francisco, que é o Márcio Félix, do Rio de Janeiro. Ele, uma época, dei aula como voluntário no Colégio Anita Garibaldi, e o Márcio foi meu aluno de filosofia, inclusive, lá. E depois, numa época, ele, assim, precisava passar uma temporada, assim, com um pouco mais de isolamento, para ter tempo para pensar tudo, e ele passou um período lá no projeto Reviver. Então, o Márcio conhece toda a estrutura do projeto Reviver e guarda, assim, uma boa lembrança de lá, né? E ele está aqui com a gente. De repente, em algum momento, o depoimento dele também pode enriquecer aqui as nossas discussões. Como nós sempre fazemos, a gente sempre inicia com o Francisco fazendo uma oração, ou cantando uma canção, ou entoando um mantra, né? E hoje nós vamos ter isso, mas eu só vou mudar a ordem um pouquinho, vou tomar essa liberdade, porque nós vamos fazer, estou fazendo uma coisa um pouquinho diferente hoje, que é o seguinte: inicialmente, nós havíamos combinado que hoje eu ia apresentar a segunda parte do vídeo que nós assistimos no encontro passado. Mas eu, olhando esse vídeo e também olhando outras coisas, eu preferi fazer diferente, porque o vídeo, embora muito interessante e rico, né, ele vai no mesmo sentido do que nós já assistimos. Aí o que eu fiz? Eu postei o vídeo no YouTube, ele está na nossa playlist, esse vídeo que eu ia apresentar hoje, e eu compartilhei também no nosso grupo de WhatsApp, né? Então, porque é um vídeo muito interessante, né? Na verdade, é um hino sagrado à vida, né? O Francisco comenta, volta a falar sobre aquela experiência de apaixonamento que tomou conta ali do projeto da Balsa, né? Inclusive, por coincidência, essa experiência, o Márcio estava presente, ele é testemunha ocular disso que o Francisco contou nesse vídeo da semana passada, e esse que nós deixamos lá. E ele volta, inclusive, a falar do sonho que ele teve com os meninos, dando uma volta à Terra, e ele, então, ele fala, de uma vez que o projeto começa a se desvirtuar, como é que a gente recupera um projeto que se desencaminha, uma instituição que está saindo dos eixos, quando a gente sente que está perdendo o controle? Como é que a gente recupera isso? O Francisco parece que já deixou toda a receita, todos os segredos, para facilitar, inclusive, o trabalho de todos nós que trabalhamos pelo crescimento, pela saúde da instituição, né? Então, a primeira coisa que ele lembra, nesse vídeo que eu postei, é que tudo é energia. Então, mesmo que a gente faça alguma coisa escondido, não adianta, a gente continua influenciando negativamente. A gente pode esconder a nossa ação, mas a gente não consegue esconder a energia que nós irradiamos por ter efetuado uma tal ação, né? E ainda assim, a gente ingenuamente acredita, às vezes, que pode levar uma vida dupla, né? A gente pode viver se escondendo e manter um certo trabalho. E ele mostrou na Balsa, quando isso acontece, que gera a crise, né? E que você precisa, então, encontrar a solução para isso. Porque esse experimento que ele fez é para mostrar que todos nós somos assim.
todos nós temos essas coisas que nós trazemos como segredos de todos e para nós mesmos, né? Então, e por que isso é importante? Porque isso vale para a nossa relação com as pessoas, vale para a nossa relação com a nossa família, o nosso círculo de amizade, vale com a instituição, vale com o nosso trabalho, em todos os projetos onde nós participamos. A regra é sempre a mesma, né? Ou seja, o pensamento vibra, e é a vibração que afeta todas as pessoas ao nosso redor. Então, isso que o Francisco estava experimentando, ele conta no vídeo, nesse segundo vídeo, que eu já compartilhei no grupo, e que também está na nossa playlist, né? Ele fala de novo dessa caminhada em torno da Terra, e como ela representou essa espécie de poema, né? Poema de Paulo Estevão, que ele tinha dito, que, na verdade, trata daquilo que é o grande tema espiritual da humanidade, que é a transformação do homem apaixonado no homem impessoal, no homem espiritualista, naquele homem que não se esconde, né? Então, aí ele diz, né, no vídeo, não adianta a gente andar com a escritura sagrada debaixo do braço, porque o que vale de verdade é viver, né? E é assim que nós nos capacitamos para os grandes projetos, inclusive para esse que nós fomos convidados a participar, dentro da instituição, em dados momentos. Quando a gente vive, é a nossa retação que harmoniza tudo. Não precisa mais nada, né? Então, isso foi a semana passada, a primeira parte do vídeo, e a segunda parte, isso que eu fiz um resuminho. O vídeo de hoje, que é o vídeo do dia 12 de maio, aliás, do dia 28 de maio de 2012, ele continua esse tema, e esse vídeo representa, na verdade, ele se resume nessa frase, o vídeo que nós vamos assistir hoje. Ele se resume numa frase, que é essa frase: o verdadeiro culto, ou seja, a verdadeira prática religiosa, o verdadeiro culto é o culto da verdade. Então, a verdadeira religião é a gente aprender a escutar a voz interior e viver uma vida verdadeira. Então, nesse vídeo que nós vamos ver hoje, o Francisco fala de um outro modo sobre o mesmo tema que ele tratou nesse vídeo da semana passada, quando ele estava ensinando as pessoas que dirigiam ali o projeto da balsa, né, a corrigirem os seus vícios, as suas paixões, para que assim o próprio projeto se depurasse e pudesse ser salvo, pudesse retomar o seu ritmo normal, como de fato se deu. Ele ficou lá, testemunhou a recuperação e regeneração daquele projeto, que, num dado momento, balançou muito, né? Foi a crítica que Francisco faz nesse vídeo que eu postei na playlist, né? Ou seja, o que ele quer dizer no vídeo de hoje é que a verdadeira religião ela pode ser praticada por qualquer um, inclusive por aquela pessoa que não tem religião. Ele vai dizer isso textualmente, né? Então, e ele vai dar o depoimento de uma pessoa, que, aliás, eu achei esse depoimento, a gente vai ter a oportunidade de ver, lembrou até um pouco da minha própria trajetória, sabe?
porque ele fala de uma pessoa que tem uma certa crise, porque acho que trabalhava em marketing e recebeu como projeto fazer uma campanha para aumentar as vendas de bebida alcoólica. E aí essa pessoa começou a entrar em crise, porque se ela não queria aquilo para ela, nem para a família dela, como ela iria construir uma propaganda para seduzir as outras pessoas a, a uma vida de vícios? Então, que aquela pessoa acabou se demitindo, iniciando a trajetória espiritual. Não, uma outra hora eu posso contar, acho que já falei um pouco, né? Essa foi uma das razões que me fez eu me demitir da Monsanto. E foi assim que eu e Cássia, conversando com o Francisco, decidimos nos mudar para Aracaju para colaborar com o projeto do Ashram Atma, né? Para a implantação de uma comunidade ecológica e autossustentável. Que esse era o projeto, a ideia, ali nos idos de 1980. Né? Em 86, eu falei com o Francisco, e em janeiro de 87, a gente estava chegando de mudança, lá em Aracaju. Foi lá que eu iniciei minha parceria com ele lá. Mas isso é outra história, é só um parênteses. O importante é que nesse vídeo de hoje, o Francisco vai falar textualmente sobre o Shuddha Dharma como algo que transcende ritual, transcende templo, transcende instituição e transcende qualquer prática religiosa. Ele vai dizer de novo, repito, que o culto mais autêntico e verdadeiro é o culto da verdade. Quem vive uma vida verdadeira está praticando o ritual religioso mais perfeito. Né? Então, viver é o mais importante. Mais importante que assistir reunião, do que participar da instituição ou de qualquer coisa assim. Então, se a gente vive retamente, naturalmente é o contrário, surgem os convites para que a gente assuma projetos, participe de projetos, como voluntário, ajude outras pessoas, né? Mas é a nossa vida reta também que inicia também esse processo, né? Então, nós não podemos conduzir um projeto senão pelos exemplos que nós damos com as nossas ações e atitudes. Então, esse é o verdadeiro culto espiritual. Ou seja, conhecer e se adequar à vontade divina, que promove o que é bom, alegre e perfeito. Esse é o tema do vídeo de hoje. E esse vídeo, que eu resumi ele está bem arrumadinho, e no início desse vídeo, Francisco tinha já assim criado ali o que eles chamam como se fosse um satsang. Algumas pessoas tinham cantado umas musiquinhas, estavam criando o clima, e a última canção foi ele que cantou. E já num clima assim que a gente percebe muito especial. Então eu falei, é com essa música que eu gostaria de iniciar a reunião, né? Para que depois tenha a fala de Francisco sobre esse tema que eu assim resumi para vocês. Então hoje, ao invés de compartilhar a música lá do site da Universidade do Coração ou do meu blog, né? Eu vou fazer diretamente do vídeo, que eu convido agora a todos a assistirem comigo. Eu vou compartilhar, então, a tela, e eu só peço assim que alguém levante a mão se o volume está bom. De novo, como sempre nesses vídeos de 2012, aqui e ali, uma palavra ou outra, a gente pode perder. Mas se a gente estiver prestando atenção, dá muito bem para pegar o sentido geral de tudo. E, como sempre, se for necessário, eu gravo diretamente, quando for fazer o vídeo, daquilo que eu tenho, sai qualidade um pouco melhor do que aqui da transmissão online,
e a gente pode rever depois pelo YouTube, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver, para escolher. Posso? Estão vendo a imagem de Francisco? Tá. Eu conheço uma pátria distante, onde o sol não se põe jamais. Lá não existe dia nem noite, as manhãs são eternas, pois o sol que lá brilha é o amor de Jesus, nosso irmão. Ó Jesus, amorável mestre, ó Jesus, minha consolação, tira-me desta tristeza que me devora o coração. Guarda-me desta tristeza e me alegra o coração. Lá o sol não se põe jamais, pois o sol que lá brilha é o amor de Jesus, nosso Rei. De Jesus, nosso Pai. Hoje eu recebi uma notícia de alguém que pode ser que ele tenha considerado que estava me dando uma notícia qualquer. Mas, em verdade, foi algo extremamente importante
a notícia que eu recebi. É o seguinte, Francisco, eu trabalho numa empresa e eu sou um indivíduo dentro da empresa que tem o papel de criar um jeito para aumentar as vendas de um certo produto. E eu, essa semana, fui incumbido de pensar sobre como aumentar as vendas de uma tal marca de vodka para tantas mil unidades. E eu, que já vi o estrago que isso faz fez na minha vida e faz na vida de tantas pessoas que eu conheço, em troca de um certo salário, eu botar minha cabeça para pensar em como auxiliar a destruir o mundo. Interessante. Eu escutei, não disse nada, né? Mas eu venho pensando bastante sobre a decisão que essa pessoa tomou. Deixou o emprego, era o único que ele tinha, a única fonte de renda que tinha, e hoje de tarde ele me procurou para dizer que, para me perguntar se tinha algum sentido o que ele queria me transmitir. É que apareceram 2 outros empregos para ele, melhores do que o anterior, e sem esse peso de ele estar em troca de um salário tal, tendo que bolar um jeito de destruir mais o mundo do que ele já está. Ninguém imagina que a maior causa de violência do mundo é o álcool, né? A maior causa de destruição das famílias, a maior causa de tudo é o álcool. O que o governo gasta por mês em torno da questão do alcoolismo é uma coisa absurdamente alta. O assunto é tão sério que de todos os produtos que existem industrializados, o maior imposto que existe é o do álcool. 93% ou 94% de imposto, querendo o governo impedir um pouco o consumo, mas não tem jeito. Pode cobrar 150% de imposto, que ainda continua a indústria do álcool a crescer e a destruir totalmente a humanidade. E eu nunca vi algo tão desfasado como o álcool. E na hora que essa pessoa me falava, eu me lembrei de uma passagem de uma carta de Paulo aos Romanos, que há muitos anos atrás eu li, e eu nunca vi nada mais atual, e eu tenho a impressão que é o que eu mais faço na instituição.
Nós não podemos e nem devemos ser exemplos teóricos para o mundo, porque desse tipo de exemplo o mundo está cheio. É uma quantidade tão imensa de pessoas que falam e não vivem, que os exemplos vivos estão caindo de moda. Como essa pessoa, por ele ter deixado o emprego e ele não escondeu ao dono da empresa e nem aos gerentes da empresa, chamaram ele de fanático. Disseram mais o seguinte: como é que você pretende viver desse jeito? Você não sabe que o mundo funciona assim? Por que é que você quer ser diferente de todo mundo? Argumento pesado, que quase todo mundo cai nisso. O mundo todo faz. Não há jeito de a gente viver sem também fazer. É mesmo um exemplo de falta de inteligência, de falta de tudo. A pessoa não seguir o mundo. Coisa mais rara hoje em dia é pessoas que andem pela contramão da vida. Porque pela mão vai quase a humanidade toda. Num verdadeiro modismo, fazendo uma série de coisas que tem consciência que é absolutamente errado, mas, no entanto, as pessoas nem pensam mais, eles já repetem esse chavão, achando que é uma coisa muito verdadeira. Se todo mundo faz, eu também vou fazer. Todo mundo faz. Não há possibilidade de se viver neste mundo senão seguindo a maioria. É impossível. E essa mesma frase, essa pessoa escutou. Mas mesmo assim, apesar de ser uma pessoa ainda muito nova no caminho espiritual, mas teve a lucidez, independente de qualquer opinião minha, porque eu não daria a ele a opinião para decidir por isso, eu não faria isso. Eu preferiria ficar calado e deixar que ele mesmo decida, porque é assim que a gente cresce, é tomando decisões, né, independente do conselho de alguém, sabe? Aliás, todas as vezes que alguém começa a engrenar uma vida espiritual séria e que me fala de deixar emprego, deixar isso, deixar aquilo, eu digo: olhe, pense bem, para ver se você suporta uma decisão tão forte como essa. É o contrário, eu faço até o contrário. Eu digo: olhe, pense, para depois não lamentar a perda dos cabelos depois de cortado. Mas estimular alguém a essa decisão, eu sei que ela é verdadeira, mas eu não estimulo, porque eu já estou há 43 anos nesse caminho e já sei que eu, no passado, há anos e anos atrás, estimulava algumas pessoas a seguir o caminho reto, e anos depois a pessoa não suportava as injunções da decisão e terminava me culpando. Eu prefiro, ao invés de aconselhar, eu prefiro dar conhecimento à pessoa, para que a pessoa se estimule a ele mesmo decidir, para depois não ter a quem culpar. Aí, veja essa passagem de Paulo, o apóstolo. Que coisa atual é essa passagem?
escrita 2000 e tantos anos atrás e ainda continua viva, totalmente válida. Ele diz assim: portanto, meus irmãos, eu vos exorto, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso verdadeiro culto espiritual. Imagina, né? Este é o vosso culto espiritual verdadeiro. Não vos ajusteis aos modelos deste mundo, mas transformai-vos, renovando vossa mentalidade, para que possais conhecer qual é a vontade da grande lei que é Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Imagine, 2000 e tantos anos isso foi escrito, e ainda hoje a gente continua equivocado no nosso caminho, sabe? A gente, se puder tirar vantagem de alguém, a gente tira. Se a gente puder passar a perna em alguém, a gente passa. Se a gente tem a lucidez para perceber o que é verdadeiro, mas se essa percepção não é verdadeira, se formos pedir o conselho a alguém, alguém nos dirá: isto, eu se fosse você não decidiria por isso, porque isso é um exagero, isso é uma exacerbação da verdade, isso aí é fanatismo. Tem uma série de termos que as pessoas dão. E eu digo a vocês que eu não dou esses conselhos às pessoas, não é uma coisa teórica. De quando em quando eu decido por algo que vai de acordo com a lei que governa a vida. Essa coisa, a gente só passa por cima dela porque nós não fomos educados a auscultar essa voz interior que nos aponta sempre para a verdade. Essa voz pode ser quem for, preto, branco, amarelo, azul, seja lá de que raça for. Todo mundo tem isso dentro de si, mas ninguém é educado a valorizar isso. Interessante. E o indivíduo considera isso dentro de si uma coisa qualquer. Às vezes recebe um chamado há anos para não cometer um certo ato e, no entanto, pouca atenção dará àquilo e avança, sabe? Avança. Aí eu guardo isso, sabe? O que São Paulo diz aqui, ó, que nós temos que oferecer o nosso corpo neste sacrifício, que eu acho lindo que São Paulo botou aqui, é isso, olha. Ele não disse, bom é assistir missa, bom é assistir culto de igreja, bom é assistir não sei o quê, bom é aqui. Não falou nada disso. Ele disse que bom era isso aqui, olha. Este é o vosso culto espiritual. Olha. Repare que coisa interessante. Tá certo. É uma coisa muito importante isso aqui, ó. Esse culto aqui agora. Se esse culto fosse uma missa, se esse culto fosse um culto evangélico, se esse culto fosse uma reunião espírita, tudo isso eu sei que é importante, mas olha, mais importante é isso aqui, olha.
Portanto, meus irmãos, eu vos exorto, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Está aí o maior culto que existe, está dito aqui, e eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente, não estou discordando de que ninguém vá para a igreja ou venha aqui. Se vocês não quiserem vir na próxima semana, nem venham. Se vocês vão seguir isso, não precisa nem vir. Mas se quiserem vir, vai ser bom, que a gente se encontra para conversar. Mas em verdade, viver é o mais importante. Viver o que a gente conhece é o mais importante. É o verdadeiro culto, é esse, o culto da verdade. Mas isso caiu de moda. Isso caiu de moda. A gente brinca, a gente tripudia, a gente, sabe, faz da verdade quase nada na nossa vida. Sabe? Quase nada. E o assunto de hoje de noite é esse. É exaltar essa pessoa que cometeu este ato hoje, exatamente. E eu nem quis falar nada na hora, porque eu estava lá pregando uns penduradores das bicicletas na parede. Não falei nada, escutei. Aí fui para o meu quarto, me sentei na cadeira do pensar e comecei a matutar. Olha que decisão interessante. Olha que decisão interessante. Que decisão interessante. Isso aqui é religião. Religião são... Olha, tem uma musiquinha que eu canto sempre e infelizmente eu não trouxe a letra dessa música. Mas ele diz assim, uma letra, Jesus é verbo e não substantivo. Mas eu não sei não, nem toque, que eu deixei no quarto, esqueci. Mas ele diz assim, que igreja não se constrói com tijolos, igreja se constrói com atos. Olha. Que negócio interessante. Olha que palavra interessante dessa música. Igreja se constrói é com atos. Sabe? É com atos. Culto é o culto vivo. Igreja maior é aquela que nós carregamos dentro de nós, em nosso coração. O Deus maior não está nos céus. O Deus maior está dentro de nós. São Paulo, em outra passagem, fala disso. Sabe por que é que vocês vivem praticando toda sorte de miséria? É porque o Deus de vocês está no céu. E vocês precisam saber que Deus está dentro de vocês. E se vocês tivessem esse conhecimento, não cometeriam o que vocês cometem. São Paulo, viu? 2000 e tantos anos atrás ele disse isso. É por isso que vocês cometem as coisas, é porque vocês têm uma crença de que Deus está no céu. O céu é o seu coração. E se você soubesse que Ele verdadeiramente habita no seu coração, você se envergonharia de fazer certas coisas na vida. Ave Maria, eu dou um valor a isso que vocês nem imaginam. Que palavra importante é essa de São Paulo. Aliás, eu acho esse tal desse São Paulo um homem muitíssimo interessante. Um verdadeiro revolucionário. E uma pessoa, ele é muito mais interessante, é porque ele saiu do estado de perseguir os cristãos, porque São Paulo apedrejou muita gente, viu? São Paulo matou muita gente, viu? E saiu daquele estado miserável e passou a ser
o maior apóstolo do Evangelho. Ninguém caminhou tanto como São Paulo, falando de Jesus. E essas exortações, essas convocações são dele. E essa convocação de hoje é essa: minha gente, a gente tem que se transformar em igreja viva. Igreja viva. Esse negócio de viver falando de tanto versículo, e de tanto capítulo, e de tanta coisa, sem viver nada. É por isso que São Paulo diz em outro lugar, nas suas cartas, que o conhecimento incha o homem, mas só a sabedoria, ou seja, a prática do conhecimento, é que edifica. Está lá também nas cartas dele. As cartas dele estão cheias de coisa interessante. Cheia de coisa interessante. E que vocês deveriam escutar. E essa de hoje é demais, que a passagem não é só esse pedacinho não. Olha, são 2 páginas enormes, cheias de conselhos interessantes, e todos os conselhos deste capítulo 12 da carta aos Romanos é enorme, é porque não dá tempo para eu ler tudo. É enorme, cheio de conselhos. Sabe qual é o conselho que ele dá no capítulo 12 da carta aos Romanos? Pratiquem e acabem com essa patifaria de viverem repetindo o Evangelho de boca. Pratiquem. Isso é que é o principal. Então, vocês escutem isso, sabe? Eu acho que nós temos um grande trabalho a fazer na Terra, sabe? Que é esse. Ser exemplo vivo. Seguir os ensinamentos de Jesus. É como diz ele aí na passagem, é um verdadeiro sacrifício. Coisa complicadíssima. Uma coisa dificílima. Esse é o verdadeiro sacrifício, é viver. É viver. Que eu sei que depois que vocês conhecem toda a doutrina trazida por Jesus, pode ficar ciente. Quem vivia uma vida boa, vai ver sua vida um inferno. Que Jesus não vai dar sossego a ninguém. Porque quando a gente já está na beira de praticar uma coisa miserável e se lembra dele, aí volta. Isso dá um desconforto enorme. Dá um desconforto que vocês não podem nem imaginar. Por isso que Pedro, na única carta que ele fez lá na Bíblia, Pedro diz que eu tenho saudade do tempo que eu era ignorante, mas depois que eu conheci esse tal Jesus e sua lei, a minha vida se transformou no inferno. Hoje, leia quando chegar em casa, a única carta de Pedro é essa. Ele tem uma frasezinha que ele diz isso. Então, não é fácil. Não é fácil. Eu é que não quero falar a vocês só de dizer, minha gente, leia a Bíblia. Olha, leia, é uma coisa incrível, sabe? Olha, você vá para o culto da sua igreja, viu? Isso como uma coisa incrível. Não, se você vai ao culto da sua igreja para escutar o que o suplicante lá está falando e você vai para a vida cumprir, aí é muito bom o culto. Mas se você vai unicamente para se aliviar das misérias que pratica fora da igreja, não vá não. Porque isso é terrível.
Isso é verdadeiramente uma enganação que só prejuízo tem trazido ao mundo, sabe? Só prejuízo tem trazido ao mundo. Tem uma frase aqui de São Paulo, não sei qual é das cartas dele, que ele diz assim, ele falando sobre a oração. Sabe o que é que ele diz? Num pedacinho bem pequenininho, que a maior oração é a ação reta. Então não mandou ninguém ficar. Nós mesmo que sabe o que é o japa, sabe? O que está aqui é uma coisa importante isso. Como o texto é para o católico, é uma coisa importante, mas olha, não pendurem isso pensando que isso é alguma coisa não, viu? Não pense que isso é alguma coisa não. Porque isso bem pode ser uma moleta enorme. A gente faz um bocado de miséria depois. Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya. Isto é peremptoriamente uma vergonha. É como o indivíduo que faz, pinta e borda e depois, Ave Maria, cheia de graça, Senhora. Um homem. Me dá vontade de dizer, tenha vergonha, descarado. Que isto é uma descaração muito grande. Com tudo isso, não estou dizendo que o Namo Narayanaya e Ave Maria e o Pai Nosso não é nada. Eu sei que é muita coisa, mas tem muita gente que tem nisso um escapismo, sabe? Um escapismo. Mas, no entanto, a verdadeira religião pode ser praticada por uma pessoa que não tem religião. Quando eu cheguei no povoado lá, há 20 e tantos anos atrás, tinha um velhinho, que o povoado todo respeitava ele. Todo mundo, sabe? Uma mulher, chega que o menino não quer nascer. Ele ia lá e fazia umas oraçõezinhas que ele fazia. Conhecia nada, nem ler sabia. Mas ele fazia lá e o menino se endireitava na barriga e nascia. Arrancar dente? Arrancava o dente assim por brincadeira. Chegava lá, fazia umas orações, puxava o dente do indivíduo. Eu já puxei um bocado, sem anestesia, sem nada. Olha, o dentista daqui vão me denunciar no conselho. Mas não denuncie não, porque senão eu chego lá na ABO e digo, mande aí o próximo. E digo lá umas coisinhas, arranco o dente para eles todos verem que arranca. Então, não me lembro o nome dele, ele mesmo sabe o nome, como era o nome. Seu Evaristo, olha o tamanho do homem, deste tamanho. O povo do povoado, se uma mulher estava brigando com o marido, aí a mulher dizia, vou contar a seu Evaristo. Aí o povo aquietava. Não me respeitava. Se dissesse que eu vou procurar seu Evaristo, não pense que é para o Evaristo da Carão, não. Era respeito espiritual que as pessoas tinham. Sabe por quê? A vidinha dele toda certinha, toda simplesinha, sabe? Ali ele fazia a verdadeira religião. Seu Evaristo acabava carrapato de cavalo. Naquela época não tinha remédio de carrapato. E ele chegava nas orelhas, os carrapatos entrando de orelha dentro. E ele chegava ali, ó, alisava a orelha do cavalo. Olha os carrapatos no chão torrado. Não frequentava nada. Era na casinha dele, e ali já velhinho, e o povo procurava. Todo mundo procurava o seu Evaristo. O seu Evaristo fazia a verdadeira religião. Agora pergunta o nome da religião dele, para ele dizer, sabe o que? Deus. Sabe qual é a minha religião? É a verdade. Sabe qual é a minha religião? É Jesus.
está acabado. Pronto. Então meditem nisso, sabe? Meditem profundamente nisso. E quem quiser saber, a carta aos Romanos, capítulo 12, é um tratado da verdadeira vida espiritual, sabe? O tratado da verdadeira vida espiritual. Este é o vosso culto espiritual. Não vos ajusteis aos modelos deste mundo, mas transformai-vos, renovando vossa mentalidade, para que possais conhecer qual é a vontade de Deus. Então, com isso eu termino a nossa conversa de hoje. Simples, né? Não citei nada, só essa besteirinha aqui, ó. Mas eu tenho certeza que falei de uma coisa importante. Absoluta. Tenho absoluta certeza que eu falei de uma coisa muito importante. Sabe? Oferecer os vossos corpos em sacrifício para que os homens conheçam, através da sua vida, a verdade. Não uma verdade ensinada de boca, mas uma verdade ensinada com a vida. Isso é que é o importante. Pronto, então vocês escutaram o que eu falei. Olha, isso é a coisa mais importante da vida, viu, para vocês. Márcio, Galvani, o nosso irmão aí, o Dorival, o Neto, o Eduardo, o Ricardo, o quem mais aí? Eduardo, já disse o nome de todos. Então, vocês podem desligar, viu? E até a próxima semana. Pode desligar. Pessoal do mesmo jeito. Marco e Silvana, eu acho que entenderam, né? Boa sorte para vocês. Podem desligar, por favor. Pode desligar. Podem desligar. Boa noite, Karina. Boa noite, Claudivânia. Boa noite, Rubens. Boa noite todo mundo aí, viu? Boa noite. Liga. Já pediu. Hoje não teve interação porque está com outras coisas lá, tenho certeza que vai discutir. Olha isso, Luiz. Bom, eu estou vendo que a dona Lourdinha está com o microfone aberto. Eu vou começar por ela, porque às vezes ela tem dificuldade. E eu lembrando, pode falar, dona Lourdinha. A semana passada eu consegui incluir o áudio da senhora, que a senhora no grupo. Eu pus. Mas é melhor quando a senhora fala ao vivo. Olha, foi um momento de, como sempre, uma reflexão profunda, onde a verdade que ele colocou, que é o centro de nossa vida. A pessoa pode não fazer parte de nenhum princípio religioso, nenhuma instituição, mas se leva uma vida dentro dos princípios verdadeiros, que ele é coerente consigo mesmo, naquilo que faz, naquilo que pensa, naquilo que fala, que age. Então, essa é a verdadeira religião. Ao mesmo tempo,
que ele lembra a dificuldade, vamos dizer assim, os momentos que foram difíceis, né, na experiência da pausa, mas que também abriram para uma reflexão e uma mudança de consciência, de atitudes, né? A nossa vida, acho que tem que se basear nisso. Nós estamos aqui para errar, mas aprender com os erros e crescer. E a palavra dele sempre é linda, mas é profunda, mas para mim, eu perdi muita coisa, porque ofuscava o som, e nem tudo eu compreendi umas coisas, depois tinha dificuldade de ouvir, mas guardei, né, que nossa vida tem que ser pautada na verdade e no sacrifício, assim como Cristo é um exemplo que está longe de nós, mas que eu senti que tem uma relação, né? Ofereceu o seu corpo, que foi flagelado, mas glorificado em seguida. Na nossa vida também, nós temos que, às vezes, oferecer como sacrifício tantas coisas. Ele colocou aqui o corpo, mas esse sacrifício abrange além do corpo, muito além, para que um dia a gente possa também ser redimida numa consciência de lucidez do verdadeiro amor. Esses dias atrás, nosso Papa comentou algo tão bonito que ele falou sobre a misericórdia. Muitas coisas. Mas que cada batida do coração de Deus é um ato de misericórdia para conosco. Então, assim como a gente, né, dentro desses princípios todos, que ao longo da vida nós vamos aprendendo com as dificuldades e um pouquinho com aquilo que a gente verdadeiro, naquilo que pensou, que agiu, né, que realizou na sua vida. Obrigada, mais uma vez, por participar desses momentos de grande profundidade. Muitas coisas gostaria de comentar, muitas coisas, como eu falei, ficaram assim difíceis de entender, mas a essência dos ensinamentos, penso que estão pautadas nisso. Obrigado, namastê, obrigada. Grato, dona Lourdinha. Namastê. Queria passar a palavra para quem sentir que está na hora de falar, é só abrir o microfone. Pode tomar a palavra. Maria? Alguém abriu, Rubens? O Dagoberto. Então vai, Dagoberto. Pode ir. Maria estava abrindo. Se tivesse, eu posso ceder. Pode ir. Tá ouvindo, Rubens? Perfeitamente. Ok. Essa reunião que ele colocou, eu anotei vários tópicos aqui, porque
se a gente for realmente falar de cada coisinha que ele foi tocando, como eu disse na reunião passada, tem assunto para a gente virar a noite trocando as ideias, né? Mas é tocante na gente, viu? Muito tocante, porque ele mostra o que é a gente praticar. O Evangelho, como ele colocou, porque as pessoas têm a ideia de falar o Evangelho, citar o Evangelho para as pessoas, parece que aquela pessoa tem aquilo em si. Mas, como ele disse, não adianta você saber o Evangelho, ler o Evangelho e falar o Evangelho. O mais importante é a gente praticar o Evangelho. E assim, sabe, Rubens, quando a gente para pensar no que a gente vive no nosso dia a dia, eu tomei um bocado de tapa hoje. Francisco me puxou a orelha, me deu uns tapas, eu acho que pegou o cinturão ainda para dar em mim. Porque, meu Deus do céu, como às vezes, eu me sinto bastante vigilante, sabe, Rubens? E ele falando aqui, e eu botando para dentro de mim, meu Deus, eu preciso mudar isso, eu preciso parar com isso, eu preciso mudar isso, porque como é que eu vou viver o Suda Dharma se eu estou praticando coisas que eu não estou podendo oferecer a Deus as minhas ações? Porque ele ensinou a gente, vigie suas ações durante o seu dia e diga a você mesmo se você pode oferecer a Deus aquela ação que você está praticando. Olha, pense. É para a gente se envergonhar da gente quando a gente está totalmente fora do que ele ensinou. Eu fico assim, meu pai, como é que eu vou oferecer uma coisa dessa a Deus? Eu não posso de jeito nenhum. Que filho é esse que já tem um conhecimento e está seguindo outra coisa? Eu digo assim, por causa da minha consciência, que eu me cobro. Então, eu preciso realmente parar, como nas reuniões passadas ele disse, pare e vá pensar. Quando você para pensar, você começa a se conectar e se vigiar para poder a sua consciência agir sobre a sua mente. Porque se você deixar a sua mente agir sem o estado de consciência, você vai pelas influências e você vai pelo que o mundo lhe puxa. E aí? Qual é a energia que vai predominar em você? Porque se você não chegar ao seu estado de consciência, a sua mente vai lhe levar para onde o mundo está lhe chamando. E aí brinca com a sua vida, o tempo passa e você depois vai contar qual é a sua história. Como ele já falou em palestras em Aracaju, você tem uma história para contar da sua vida? Como é essa sua história? Você vai ver se essa sua história foi uma história verdadeira, se você caminhou por caminhos verdadeiros, tal. E, meu Deus do céu. É para a gente virar a noite pensando, não dormir, para fazer o esforço de ficar acordado e pensando, para ver se a gente pega isso aqui, a nossa mente, e educa ela. Porque, como ele já disse em palestra, né, a nossa mente, ela não educada é sua pior inimiga, mas ela educada, ela pode ser sua melhor amiga, que é quem vai levar você ao estado de sua consciência, para que você caminhe consciente de tudo que vai praticar. Eita, surra boa ganhei hoje, viu? Obrigado, gratidão, Francisco, porque, sinceramente, é da gente baixar nossa cabeça e dizer, meu Deus do céu, que maravilha é a gente escutar o que ele ensina a gente. Todo mundo, eu acredito, que diz a mesma coisa, porque sempre foi isso, né? Por mais carão que ele dê na gente, por mais coisa que ele seja um pouco forte, mas é para ajudar a gente a conduzir pelo caminho reto, um caminho verdadeiro, uma aproximação do divino, e a gente viver uma vida mais ou menos equilibrada para poder alcançar o caminho da luz, vamos dizer assim. Oi. Eu botei aqui uma coisinha assim. Pronto, era isso.
Pronto, resumindo, era isso mesmo. Tá bom, deixar outras pessoas falarem. Tá bom? Gratidão. Renato Dagoberto, muito interessante. Eu queria fazer uma, não sei se é próprio, se o Márcio Félix se sentir à vontade, quiser falar umas palavrinhas, assim, 2, 3 minutinhos, porque ele tem uma experiência a contar dessa época que ele viveu com o Francisco lá. Só sentir à vontade, se não sentir, não tem problema. Quer falar alguma coisa, Márcio? Não, então deixa. Vamos respeitar. Então, pronto, quem quiser abrir, tem a Analice, tem Maria. Ah, já abriu Maria das Graças. Então, Rubens, como sempre, é uma maravilha a gente poder ouvir todas essas belezas que o Francisco, você, passam para a gente. Então, o verdadeiro culto é o culto da verdade. Então, o que o pensamento, se você faz uma coisa errada, escondida, nem tudo, não fica escondido. Até o pensamento vibra, afetando tudo na sua volta. Então, o Deus maior está dentro de nós. Ouvir uma voz é interior e viver a verdade. A verdade, quando ele fala também que a pessoa não precisa de ter religião, ela não precisa de seguir uma religião, um culto, uma instituição, basta ela agir com a verdade, com o coração, com as ações e atitudes. Não adianta nada ler a beleza das coisas bonitas, lindas, o Evangelho é lindo, tudo que Jesus ensinou está nos Evangelhos, mas se você não segue, então, não é? Nós precisamos de dar exemplo com atos, ações e atitudes. Então, era isso que eu queria falar. Namastê. Grato pela síntese, Maria. Agradeço. Tem Maria Alice, Ana Alice e Cristina. E Cássia. Está fechado, Ana Alice. Boa noite a todos. Boa noite, Rubens. Boa noite. Olha, boa noite. Eu só quero agradecer muito a você essa grande oportunidade e falar que o que eu posso falar depois da dona Lurdinha, do Adalberto, da Maria das Graças, é Maria? Da Maria, né? Maria Floresta. Maria Floresta, pois é. Ó, só pensar, vigiar. Nós temos que vigiar nossas ações, né? E colocar isso em prática, em sentimento. Muito obrigada a vocês, tá bem? Por me permitir estar nesse grupo aí de feras. Muito obrigada. Grato, Ana Alice. Está sem som, Rubens. Rubens, está com... Alguém mais quer falar? Eu vou falar só uma palavrinha. Também todo mundo já falou tão bonito, mas assim, acho que mais uma vez Francisco deu exemplo da coerência com a ação, como ele sempre fez, e aquele exemplo da bebida alcoólica foi uma coisa muito forte, né? Porque a gente é testado todo o tempo para fazer coisas que a gente sabe que conscientemente não estão mais corretas, de acordo com a consciência que a gente vai adquirindo com os estudos do Shuddha Dharma e dos textos, das convivências, mas é um teste, são testes que a gente passa durante toda a vida. Então, mesmo na universidade, sempre que você está assim, numa reunião, a pessoa vai e insiste para ter bebida. Eu me lembro que quando eu fui eleita lá na decania do CCMN, nós fizemos uma reunião, uma festa, para
para as pessoas sem bebida alcoólica. E aquilo ali chocou, mas ao mesmo tempo a gente fez com tanto amor a festa que as pessoas nem perceberam que estava faltando ali bebida. Não fez falta, porque a gente pôs muito amor em tudo. E o Francisco sempre faz isso, né? Ele fazia tudo com tanto amor, a gente sente brotando nele, mesmo como o pessoal falou, às vezes ele dava bronca, né, Dagoberto, mas tinha tanto amor naquilo lá para ver a gente crescer que a gente não sentia problema com isso. Então, como eu sempre falo, é o maior exemplo que eu sempre tive de coerência com a ação, o que ele faz, o discurso e a ação. Então, achei muito bonito também, Rubem. Sim. Só tenho a agradecer também. E relembrar, parece que ele está aqui com a gente, né? É tão forte tudo isso. É isso. Namastê. Cristina, quer Oi, falar? Rubens. Oi, gente. Boa noite, namastê. Eu vou falar um pouquinho. Passei para o celular porque o som do meu notebook não está muito bom. Então, é o que todo mundo já falou. Depois que a gente ouve o Francisco, nossa, a gente fica assim, extasiado, né? Eu nunca me canso de ouvir ele, entendeu? Vou ser muito sincera. Às vezes você coloca vídeo de 25 minutos, 30. Nunca me canso, mas hoje o vídeo passou, eu nem percebi, porque ele tocou em temas muito profundos, muito importantes, né? Que a verdadeira religião é viver a verdade, né? Está na Bíblia, conhecereis a verdade, ela vos libertará, a gente já sabe disso. E esse tema que a dona Lourdinha falou da misericórdia, e ele fala também, né? Na carta de Romanos, né, aos Coríntios, né, ele fala no capítulo 12 da misericórdia de Deus, né, que o Papa Francisco falou, Dona Lourdinha já tinha até falado, achei tão bonito isso. Cada batida do nosso coração é uma misericórdia de Deus. E esses dias no Evangelho, de manhã cedinho, uma moça lá também da Grande Síntese falou sobre o amor e a misericórdia de Deus. O que seria de nós sem esse amor e essa misericórdia? Por quê? A gente está trilhando, tentando trilhar o caminho, né, espiritual, da espiritualidade, mas não é um caminho fácil. Não é um caminho que você tem que estar todo tempo, é o que ele falou, a todo tempo fazendo um inventário, né, da sua vida. Meu Deus, será que hoje eu vivi de acordo com a vossa vontade, né? Eu entreguei palavras, atos e ações a ti, Senhor. Será? Então, a misericórdia e o amor de Deus para conosco, ele veio para pegar os pecadores, né? Porque imagina se a gente não tivesse isso, a gente estaria fadado a nossa mãe é um insucesso, a nossa vida ia ser só sofrimento, porque como que eu falo por mim, como que nós já erramos, como que nós já demos passos em falso, né? Mas aí não, ele está lá para nos dar a mão, para nos lembrar que Deus, o Francisco falou, achei lindo, Deus não está no céu, Deus está no nosso coração. O céu é uma metáfora para o coração. Olha que coisa linda. E outra coisa que ele falou, que até quem não tem religião pode viver a religião verdadeira. E aí eu lembro de um livro lindo, até do Auguste Comte Sponville, fala sobre o ateísmo. O cara, ele era um ateu, mas ele vai numa floresta, faz um acampamento com os amigos, com o pessoal, e ele compartilha aquele momento e ele sente a interconexão entre tudo e todos, e ele era ateu, e ele sentiu Deus, a presença de Deus. Então, o Francisco deu o exemplo do senhor Evaristo, disse que era um senhorzinho baixinho, né? Mas todo mundo respeitava, não sabia nem ler, mas ele tinha sabedoria de vivenciar a verdade, né?
Então, acho que estou com a Cássia, isso aí tudo nos leva à retação, porque quando a gente está conectado com os mestres e com Jesus no alto e pede a eles para nos mostrar o que devemos, de que forma devemos agir, né? Como que eu devo agir, meu Deus? Será que eu estou agindo de acordo com a vossa vontade? Na reta, fazendo a ação justa e necessária, ao invés de fazer, né? Igual o Francisco falou, quem está na contramão, né? Do mundo, né? Quem está na mão do mundo faz o que todo mundo faz. Ele deu o exemplo do rapaz que saiu do emprego porque ele não queria fazer marketing de bebida alcoólica, né? Olha só, olha que decisão difícil, né? Porque entrava algo financeiro, mas o Rubens também tem essa experiência. Ele saiu de uma empresa que estava prejudicando a natureza, né? Então, se você for pelo lado financeiro, você não sai nunca, né? Mas então a pessoa estava na contramão porque estava tentando viver a verdade, aquilo que ela acreditava, né? E eu torno a viver, a falar aqui, eu só me dou bem na minha vida quando eu estou buscando as coisas do alto. Se for outro tipo de coisa, não tem jeito. O sofrimento vem mesmo. Então, Francisco muito atual, Francisco, eu me emocionei aqui demais com aquela música, porque na passagem dele, né, para os planos sutis, a única música que me deu alento foi essa, que eu lembrava dele cantando. Tira-me dessa tristeza, né, que me invade o coração. Eu fui muito triste, apesar de eu ter conhecido ele muito pouco, mas me deu uma tristeza muito grande, custei a sair. Mas aí eu saí por causa dos exemplos dele mesmo, né? Eu estou neste mundo, mas eu não sou deste mundo, né? Ele sempre falava isso, coisa linda, né? Então é isso, meus irmãos. Desculpe, falei demais, mas vamos nos agarrar na misericórdia, no amor de Deus, né? E viver e tentar, né? Tentar trilhar o caminho da retação. Só assim que a gente seremos verdadeiros, né? Essa é a verdadeira religião. Gratidão, namastê. Namastê. Eu, depois de tanta fala maravilhosa de vocês, eu não tenho mais nem o que falar, né? Mas eu concordo com Cristina. Foi Cristina que falou agora? Alô? Foi Cristina disse. Sim. Foi ela, foi ela. Falou. Ela teve uma fala última aí, no finalzinho, que é o que eu sinto também, Cristina. Se eu não estiver buscando, assim, nesses trabalhos voluntários, buscando quanto maior a intensidade da minha busca, mais eu sinto um pouco mais de paz no meu coração. Enquanto que se eu estiver em outro ambiente, sempre fica faltando um elo, falta alguma coisa. E construir essa igreja dentro de mim, né? Que Paulo falou, que Francisco falou, acabou de falar agora, é uma coisa que tem que ser incessante dentro de mim, né? E dentro do ser humano, né? De todos nós. E agradecer. Eu já botei aqui Carta dos Romanos, do capítulo 12, para buscar, para ler. Muito bonito rever Francisco falando, muito bom, muito alentador, muito forte, sempre. E muita saudade sempre. Namastê. Pronto. Eu acho que todos conseguiram resumir a mensagem de Francisco de hoje. Eu estou feliz pelo resultado e lembro, assim, uma vez mais, né,
que a segunda parte do vídeo da reunião passada, eu postei direto no YouTube, compartilhei também no nosso grupo, para que a gente assista assim, sozinho, individualmente, para complementar aquela experiência. Mas já está lá. Aquele tema está todo concluído, né? Quem olhar a playlist está direitinho na sequência, então, terminando de ver o vídeo da nossa reunião, logo em seguida o próximo vídeo que entra, acabou de ver a primeira parte de Francisco, já entra o vídeo com essa segunda parte da reunião passada. E assim, hoje a gente pode iniciar uma outra semana de Francisco com o tema ainda, na verdade, parecido, próximo, né? Que é aquele tema do grande passeio que ele deu pela Terra, né? Que é o poema de Paulo Estevo, ou seja, como ele falou hoje, muito no ênfase em São Paulo, né? Como esse homem deixa de ser um homem apaixonado para se tornar um ser espiritual, né? O maior apóstolo do cristianismo. Então, eu considero, estou feliz com o resultado. Por mim, se ninguém quiser dizer uma última palavra, eu já vou caminhando para a gente fazer o nosso encerramento, né? Agradecendo a todos pela presença aqui, por essa egrégora que nós já estamos formando, que nós alimentamos, né? E que eu sinto que ela tem vida, e que não somos só nós. Assim como nós criamos esse grupo, isso gera uma energia. O próprio Jesus dizia, onde um ou mais se reunir em meu nome, ali eu me faço presente, como se dissesse, quando a gente forma uma egrégora, os seres espirituais, os mentores, participam porque sabem que nós estamos formando um polo irradiador de uma certa energia, que é a energia que aqui tem oportunidade de ser ancorada para se irradiar pela instituição, por todos aqueles que estão próximos de nós, e pelo Brasil todo, né? Então, é um modo também da gente estar contribuindo para o estabelecimento dessa essência do sagrado, a gente chama do Shuddha Dharma, e para o restabelecimento do grande plano, assim como se dá na descida dos grandes avatares, né? Como foi o caso de Krishna, e como é esse trabalho que nós estamos fazendo agora para preparar uma hora em que a Terra vai merecer receber uma visita de um novo grande ser para estabelecer a lei desse novo milênio. Acho que nós estamos aqui preparando esse terreno. Então, eu fico feliz de fazer parte do grupo e saber que existe um grupo que está, aos poucos, se responsabilizando em criar esse polozinho irradiador, difusor, né, desse conceito, que pode beneficiar não só a nós, mas aqueles que estão próximos de nós, dentro e fora da instituição. Então, queria dizer só isso, agradecer a todos. Namastê. Até a próxima semana. A gente se vê com certeza. Eu vou parar de gravar o vídeo e já vou me despedindo, então. Boa noite. Namastê. Namastê, gente. Namastê. Gratidão. Namastê. Gratidão. Boa semana. Namastê. Boa semana.